E no dia a dia de comitês mesmo, de aprovação de fundos, né, na hora que tu tá estruturando esses produtos, quais são os principais critérios para aceitar ou rejeitar um produto, agora nessa visão mais institucional mesmo? Como é que tu faz isso e os principais pontos? Hoje a gente aqui no Patra, na nossa geografia Brasil, o Patra era uma casa que tinha 2 tipos de fundo, um fundo de private equity, que compra empresas, transforma elas em plataformas, em setores, resilientes do ponto de vista macroeconômico, e a gente tem a parte de infraestrutura, que a gente desenvolve plataformas de infraestrutura. Quando a gente abriu capital, a gente começou a ver que existia demanda para esses setores que a gente já atuava bem, mas às vezes em outros tipos de veículos. Então, por exemplo, a gente investe no agro há pelo menos 2 décadas, mas comprando empresas. Mas por que não fazer um fiagro, já que a gente tem toda a inteligência dentro de casa? A gente investe em infraestrutura e desenvolvimento. Mas por que quando a gente transformou a companhia, criou ela do zero, ela virou um projeto maduro, por que que eu não posso continuar com esse tipo de investimento? Então a gente tem FIPs e EIs, a gente tem FIINFRA, então a gente continua atuando dentro da nossa zona de competência, e de fato fazendo coisas em veículos distintos. O Brasil tem uma série de jabuticabas, né, então a gente criou a Previdência, que ela é mais favorável tributariamente, FIINFRA, FIPE, FIAGRO. E como é que é o processo de criação? Ou a gente identifica uma tendência olhando dados de mercado, a gente tem um comitê de inteligência de mercado, então a gente está sempre discutindo do que a gente pode fazer com a regulação nova, o que a indústria está fazendo e como ela se comporta. A gente conversa bastante também com as nossas operações fora do Brasil, porque às vezes você acha que está antecipando um movimento, mas ele já aconteceu nos Estados Unidos, então é só você olhar o mercado. E a gente também olha muito, e eu acho que é o papel do nosso time comercial como um todo, o que o cliente precisa. A gente é o provedor de soluções para o cliente. Então, o cliente tem uma dor, a gente se põe no papel do participante do mercado que vai tentar resolver a dor desse cliente. Então, todos os nossos comitês, eles vão partir desse tripé, né? O mercado, o cliente e a regulação. E, por último, mas também muito importante a gente atua onde a gente tem capacidade de atuar. Também se o cliente pedir algo que foge muito da nossa zona de competência, a gente prefere não atuar naquele momento. Então, muitas vezes, o mercado tem vários momentos de rally, capta em vários produtos e a gente fica de fora observando porque a gente não acha que vai entregar o melhor nível para o nosso cliente. Então, a gente também é muito responsável nisso. E assim, por curiosidade, como é que é essa relação? Uma empresa tão grande, com bilhões de dólares geridos em diversas geografias, como é que funciona? Como é que vocês se conversam entre as outras operações fora do Brasil? Como é que é esse contato? A gente tem muitas posições espelhadas, então, por exemplo, eu vou contar o caso da Colômbia. A gente tem uma Carol aqui e tem a Ana, que é a pessoa responsável por produtos na Colômbia. Então, a gente troca bastante figurinhas sobre estruturas, sobre dados de mercado. Obviamente, o Brasil é muito transparente em dados de mercado, então a gente acaba saindo um pouco mais na frente. E também existem os times comerciais, os times de operações e os times de gestão que estão bastante conectados. Então, a gente tem fóruns, tem comitês, pelo menos comitês quinzenais de produtos para a gente falar do que a gente está vendo, como a indústria se organiza, e a gente troca bastante material. Então, por mais que a gente esteja em outros países, a gente acaba se falando praticamente todos os dias. Então, a tecnologia ajuda muito, assim, para manter a gente próximo. E se tu fosse, dentro do teu conhecimento, né, dessa parte de transparência de dados, o Brasil é muito competitivo mesmo em relação aos demais? Como é que é essa Ah, sim, divulgação de dados, assim? a gente vê, por exemplo, dados de Colômbia e Chile, de captação de fundos, eles são muito menos abertos do que os dados do Brasil. Portfólio de empresas, carteira de fundo, também eles acabam sendo menos transparentes. Nem todos os fundos precisam ter cota diária, patrimônio diário. Então acaba que, assim, a gente acompanha todos os nossos competidores na unha aqui.
Então eu consigo ver se ele tá perdendo dinheiro, aí você consegue abrir a carteira, você consegue, putz, assim, se uma ação caiu muito na bolsa e ele tem essa carteira na bolsa, essa ação na carteira, você consegue ver que ele está sendo impactado. No exterior acaba sendo muito mais desafiador. Nem todo gestor divulga a carteira, eles não têm cotas diárias, não tem tantos relatórios. E eu acho que também um advento aqui no Brasil os gestores eles vão a mercado, eles vão a público e falam com os clientes. O que é uma coisa muito interessante. Quando eu comecei nesse mercado, eu ia fazer diligência, eu pedia para falar com o time de gestão e falava, olha, o gestor não fala com o cliente. E hoje em dia, assim, é prerrogativa, né? O nosso time comercial puxa a orelha do gestor se ele não for super solícito com o cliente. Então, a gente mudou muito a cabeça. E é engraçado pensar assim, um pesadelo, acho que pro investidor não ter a cota diária, né? O investidor é que ele tem acesso a olhar todos os dias quando que foi aquela cota, por mais que às vezes a cota não tenha nenhum motivo para tu olhar no dia, não transmita a realidade nem dos fatos do impacto no mercado, mas que não deva se preocupar tanto com aquele resultado no dia. Lá fora é praticamente mensal muitas vezes, né? Então, Muitas vezes é trimestral. trimestral. Então, assim, o que eu acho. E também, assim, eu acho que a natureza dos investimentos, eu acho que quando você tem. Eu não acho que você tem que olhar todo dia, tá? Eu não tenho aplicativo de investimento no meu celular. Eu tenho um celular que fica em casa, na minha gaveta, para fazer minhas movimentações uma vez por mês, e é isso. Eu acho que traz uma ansiedade desnecessária. Você tem que gastar muito tempo vendo como é que você vai aportar mais recursos e como é que você vai gerenciar suas despesas. Mas uma vez que você montou sua carteira inicial, idealmente você não deveria ficar tão nervoso assim. Mas mesmo assim, dito isso, pensa no nosso caso. A gente tem uma série de fundos de participações que são, você compra plataformas que você desenvolve do zero e você está fazendo projetos. Então, pensa que a gente está desenvolvendo uma rodovia. Hoje eu tenho uma notícia sobre a rodovia. No dia seguinte eu não tenho uma outra notícia sobre a rodovia. Daqui a 5 dias eu não tenho outra notícia sobre é um trabalho mais chato. Eu estou construindo um processo. Então, provavelmente, a cada 6 meses eu tenho alguma atualização importante para dar, mas todo dia eu não tenho muito o que falar. Então, acho que o brasileiro ele precisa ainda passar por essa curva de aprendizado de que as grandes coisas elas não precisam acontecer a cada 5 minutos. Vão ter eventos específicos, mas na média as coisas elas são mais chatas do que elas parecem ser.